Vamos discutir como o manejo florestal madeireiro e o uso do bambu podem ser integrados como os vetores estratégicos da bioeconomia na Amazônia. A proposta é olhar para o fortalecimento econômico da floresta com base na inovação tecnológica, na participação comunitária, na geração de valor e na construção de políticas públicas que promovam desenvolvimento econômico com a floresta em pé. Para conduzir esse painel, convido ao palco o mediador Marcos Augusto Rino Barreto da Silva NEM, engenheiro florestal, servidor do Instituto de Meio Ambiente do Acre, IMAC, especialista em manejo florestal, licenciamento ambiental e gestão territorial. Marcos é conselheiro regional e coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Florestal do CREA Acre, com ampla atuação na formulação de políticas públicas e fortalecimento das cadeias florestais. Uma salva de palmas. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, discutir um pouco esse tema tão abrangente na Amazônia, de aproveitar o recurso florestal de forma sustentável. Ultimamente, nós conduzimos uma pesquisa junto com as concessões florestais, abrangendo toda a Amazônia, um total de 15 unidades de manejo florestal, desde o Pará, né, a Rondônia. Consideramos aí mais de quase 150 mil hectares de floresta que foram manejadas para a produção de madeira em tora. E o grande objetivo foi avaliar em termos de sustentabilidade. Até que ponto os critérios técnicos hoje adotados na legislação, né, de diâmetro mínimo de corte, né, intensidade de corte, a distribuição diamétrica das espécies. E a gente descobriu nos resultados bem interessante que, considerando o diâmetro mínimo de corte hoje, né, estabelecido em 50 centímetros, apesar que a nova instrução normativa para algumas espécies aumentou isso, ficou um pouco mais restritivo, de forma a rebater essa instrução normativa, a gente encontrou que a gente tem um retorno muito bom de, no mínimo, 75% da estrutura populacional das árvores depois de um ciclo de corte, né? No mínimo 75% a gente tem isso, né? Então, nesse contexto de sustentabilidade, para aquelas espécies que nós avaliamos, né, a gente tem esse retorno desde que, é claro, a gente considere uma intensidade de corte das árvores de até 55% no máximo, né? Isso foi bem legal porque, no ano passado, em novembro, foi publicada uma instrução normativa, a do IBAMA, a 28, era 27, passou a ser 28, de 2024, com algumas restrições, né, da exploração de algumas espécies de alto valor comercial, né, espécies que incluem os nomes comuns, né, ipê, cumaru e cedro. E aí o setor madeireiro, né, se reuniu, claro, a Adelaide também estava nessa, os próprios institutos, os órgãos de controle estadual também se reuniram para ir em encontro a esses critérios técnicos estabelecidos que foram bem rigorosos pelo IBAMA, né? E aí, no estudo, a gente comprovou que realmente, do jeito que está a exploração madeireira nas concessões florestais, em florestas públicas, em unidades de conservação, em florestas nacionais, a gente tem um retorno, né, da estrutura populacional depois de um ciclo de corte de 30 anos. Né? Nas concessões, a gente é considerado pelo Serviço Florestal Brasileiro um ciclo de corte de 30 anos, apesar que pode ser de 25 no privado, por exemplo. Né? E isso foi bem legal. Nós estamos aguardando um retorno do IBAMA, porque a gente produziu um documento técnico, né, abrangente, tem escala, considerando taxa de mortalidade da floresta, ou seja, toda a dinâmica da floresta foi uma equipe grande, envolvendo a Embrapa, Acre, Embrapa Floresta, e os próprios concessionários, os empresários, né, das concessões. Tivemos reuniões com o Serviço Florestal Brasileiro, que também enviou o documento por IBAMA, né, contrapondo o rigor que essa instrução normativa veio. Né. A nível de Estado,
tivemos algumas reuniões com o IMAC, né? Inclusive na Assembleia Legislativa, porque o órgão também, né, junto com o empresariado, a colega Fátima vai falar bem sobre isso, teve algumas reuniões, teve uma iniciativa já de conversa com o IBAMA, né, lá em Brasília. E o que mais? No contexto de tecnologias para o manejo florestal, nessa questão de macroplanejamento do manejo a nível de unidade de manejo florestal, nós temos várias tecnologias, né, já em uso, mas todas elas a gente precisa de dados confiáveis. Nada adianta você ter uma baita ferramenta de inteligência artificial se você não tem dados bons, né? Nesse sentido, no âmbito das concessões florestais, o Serviço Florestal Brasileiro tem um sistema de cadeia de custódia, o SSC. Então, lá a gente trabalhou esses dados dessas 94 UPAs, porque tinha esse registro. Por isso foi possível fazer essa pesquisa. Então, a adoção de novas tecnologias depende muito da disponibilidade de dados do manejo florestal, né? A gente está fazendo uma pesquisa de mestrado agora, que vai avaliar o transporte de madeira em tora no Acre, desde 2006 até 2024, pelo DOF, pelo sistema DOF. Isso foi possível porque, a partir da base de dados do governo, dados abertos, a gente conseguiu fazer o download de toda a madeira transportada no estado do Acre. O objetivo vai ser avaliar insights de possível, né, é um nome feio, né, mas digamos assim, uma possível fraude, né? Ora, se a gente tem lá um volume autorizado e foi transportado mais, o que aconteceu? Então, a aplicação de ferramentas da tecnologia, de inovação, depende muito de dados. E aí a gente conseguiu essas duas pesquisas, né? A gente está para publicar isso. A gente tem avanço muito bom. A equipe da Embrapa está trabalhando com o Netflora, com fotos de drone para fazer levantamento de espécies na floresta, por exemplo. Já tem algoritmos que faz a identificação de espécies na floresta, como a castanha do Brasil, já foi publicado numa pesquisa de mestrado, né? Já tem publicado o reconhecimento de palmeiras com uma eficiência, com uma precisão altíssima. A nível de microplanejamento dentro de UPA, nós já temos também muitas tecnologias que favorecem, né, o manejo, a produção de madeira em tora, como, por exemplo, o Modeflora, também desenvolvido pela Embrapa Acre, né? Tem o LIDA também, que é uma ferramenta fantástica, né? O colega da Embrapa trabalha também com isso, para essa parte de planejamento, né? Manejo florestal é planejamento, né? Então, a gente tem que ter um planejamento muito, muito rigoroso, pensando sempre, né, na dinâmica da floresta posterior, né? Como que a distribuição diamétrica das árvores muda quando você extrai algumas árvores na floresta. Como é que fica isso? E até na nota técnica, a gente encontrou que a distribuição diamétrica ela não tem uma mudança tão drástica. Então, permanece na floresta, né, indivíduos dentro das classes de diâmetro, mesmo após a exploração florestal. Quais são os desafios? Né? Na minha opinião, desafio, capacitação técnica. Hoje, a gente tem o reconhecimento de espécies florestais dentro de área de manejo florestal, dentro de unidade de produção anual, que carece ainda de dizer, olha, realmente isso aqui é um Dipteryx férrea, né? Ou é um Dipteryx odorata, ou é um Dipteryx polífila. Hoje está sendo licenciado como Dipteryx odorata, que é o cumaru-ferro, né? Ou seja, a normativa do IBAMA, nesse contexto, ela veio, né, falando de ato normativo, né, da legislação, ela veio a calhar porque ela está cobrando agora que seja laudado as espécies, o reconhecimento das espécies para esses gêneros, né, que é Dipteryx, Androanthus e Cedrela, que compreende cumaru, cedro e ipê, né? Só que a gente precisa de capacitação, né? Precisa de capacitação para fazer a coleta de dados em campo, para levar uma boa amostra para o herbário, para ser laudado por um profissional, não é de qualquer forma que vai mandar uma amostra, né?
No contexto do bambu, conciliado com o manejo florestal, poderia ser feito uma conciliação nesse âmbito do manejo de uso múltiplo, né? Aproveitar a infraestrutura da floresta no manejo florestal para a produção de madeira em tora para fazer a colheita, digamos assim, né, do bambu. Agora, é claro, é um desafio porque tem que ter mercado. Se tiver mercado, vai ter produção de bambu, não tenha dúvida disso, porque o Acre tem muita floresta com bambu, né? Por outro lado, a gente tem um problema, um pequeno problema, que é uma planta alastrante, né? Então, a gente entra com as operações florestais em unidade de manejo florestal e ela se alastra e aí prejudica, digamos assim, um pouco a regeneração da floresta, né? E aí vai depender muito da resiliência daquela floresta, do tipo de floresta, se é uma floresta muito resiliente ou não. Obrigado, professor Tiago. Nós vimos, né, a importância que é o cuidado, né, nós, engenheiros florestais, que temos com a floresta, né, porque ali tem vida, né, ali tem comunidades, né, populações que vivem da floresta, que dependem dos recursos florestais, e que o Tiago colocou bem colocado, o avanço, né, do setor florestal tem crescido muito no estado do nosso Acre. Lógico que, conforme o professor Tiago colocou, a gente também acompanha o mercado. Então, na verdade, existem oscilações, né, nessa cadeia, né, de madeira, existem as oscilações. Eu lembro que no governo da floresta, nós trabalhávamos, era em torno de 15, 18 planos de manejo florestais existentes de licenciamento para a execução do plano. Hoje, você vê que está uma decrescente, mas não é por causa de floresta, porque floresta nós temos muito, hein? Mas é por causa do mercado. E é isso como o Tiago colocou, né? Hoje nós temos como carro-chefe, digamos assim, a exigência do mercado, essas espécies. Então, foi por esse cuidar que veio essa instrução normativa do IBAMA, para poder ter um estudo detalhado dessas espécies, do gênero, né, que ele colocou bem claro aqui, Dipteryx, né, a cedrela, né, e o Andoanthus, né, que é o novo gênero do IP. Então, são espécies que têm um olhar diferenciado pela exigência do mercado. Não que outras espécies tenham um valor, mas a gente sabe que são espécies que podem ser trabalhadas, por exemplo, no mercado local. E isso, o mercado local, ele pode ser constituído pelos polos, né, moveleiros, ele pode ser trabalhado e distribuído melhor para os marceneiros, né, que são pequeno porte, que trabalham com a matéria-prima madeira, né, para a fabricação de imóveis, por exemplo, né. E os próprios artesanatos também, que temos aqui comunidades, né, extrativistas que aproveitam o resíduo do manejo florestal para fazer artesanatos. Então, a gente tem esse olhar. Com relação ao que o Tiago colocou, do avanço de inovações tecnológicas com ferramentas, a gente tem o Modeflora, né, Tiago? Que esse Netflora também é para complementar, né, o Modeflora, que foi também através da Embrapa, né, dos pesquisadores da Embrapa Acre, né, que fizeram esse trabalho, criaram, né, esse Modeflora. E ele ajuda muito, ele ajuda para diminuir os custos, porque o custo é alto de se fazer um plano de manejo florestal ainda na Amazônia legal, né? Então, a gente vê que essas ferramentas ela vêm para também ter um olhar de preservação dessa área, né, com as áreas de preservação permanente também, e também diminuir o custo do projeto. Então, muito boa a fala, Tiago. As concessões florestais, ela tem um fator crucial, né, porque nessas florestas públicas, o Tiago trouxe aqui a questão das flonas, né, das florestas nacionais. A gente tem a Flona do Tapajós, no Pará, que ela desenvolve um trabalho fantástico. Além de ter o manejo florestal madeireiro, ela também tem o extrativismo não madeireiro, né, da onde os próprios moradores da Flona administram esses recursos florestais. Então, isso é muito importante, inclusive com a certificação desses produtos. Então, é uma coisa assim que a gente precisa ter um olhar como usar a floresta, né? Lógico que a madeira tem uma estrutura
robusta, né? Uma estrutura muito grande, né? Porque são estradas que são construídas, são pátios que são construídos, né? São estradas secundárias que são construídas, então o planejamento é muito robusto, né? Mas a partir do momento que você tem essa acessibilidade entre a comunidade que ali vive no entorno da floresta, ela pode ser muito rentável, né? Lógico, usando o que eu costumo dizer, o tripé, né? Ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. E aí, para dar continuidade ao nosso painel, eu passo a palavra agora para Fátima. A Fátima com a palavra, por favor. E como o professor Tiago já colocou antes, e o Marcos fez essa explanação, é um desafio, porque o que nós temos no Acre é floresta. E sempre tem aquela indagação, por que trabalhar a floresta? Por que fazer intervenção na floresta? E a floresta só vai existir se a gente usar ela de uma forma ambientalmente correta, né? Porque, senão, ela será destruída, porque a ganância do ser humano e a forma com que o mundo é mundo, sempre se vai tirar madeira. Eu costumo falar que eu tenho um amigo, acho que é amigo nosso em comum, que ele sempre diz, você nasce e dorme num berço feito de madeira, e quando morre, você é enterrado num caixão de madeira. Então, a madeira está presente na sua vida em todos os momentos. E eu não sei se foi por ironia do destino, ou por uma bênção do destino, eu nasci numa família de madeireiros. Então, comecei a trabalhar com 13 anos, com madeira, e hoje já estou com 54 anos. E no Acre, eu tive a alegria, que eu sou acriana por opção de coração, estou aqui há 30 e poucos anos, eu aprendi e pedi muito a Deus para saber como mexer com a floresta, porque a gente sofre, porque, infelizmente, tem sempre aquela forma de dizer, está tirando da floresta, está fazendo de uma forma ilegal. E eu sempre, graças a Deus, tive bons amigos, e a gente sempre procurou a universidade, a Embrapa, os órgãos de controle, para poder fazer a coisa correta. Muitas vezes fizemos ilegal, sim. Mas muitas vezes não foi nem porque queríamos, é porque o sistema ele é muito dificultoso. Mas, a partir do momento que a gente aprendeu, eu tenho um bom resultado, eu posso falar que eu tenho como provar, porque eu tenho uma filha engenheira florestal, com mestrado na UNB, e que hoje eu tenho alegria de dizer que eu sei trabalhar com a floresta. E quando vem uma hiene como essa que veio agora, eu falo, professor, que não é porque eles estão tentando restringir, é por falta de estudo. Porque, infelizmente, no nosso país, dinheiro para pesquisa é pouco. Pesquisadores são poucos valorizados, professores. Então, quando há uma sobrecarga, uma retirada extensiva em alguma espécie, as pessoas pensam, epa, tem alguma coisa errada. E quando veio para o Cumaru, é porque era comum. Os órgãos aprovavam os planos de manejo, como o Dipteria odorata, né? E, na verdade, não se sabia, porque os nossos mateiros começam como Cumaru, só que existe 3, 4 variáveis de Cumaru. E aí colocava lá no plano de manejo de Dipteria, porque era mais fácil. E quando começou lá atrás o governo da floresta, a Funtac fez as pesquisas que nós mandamos para o Jardim Botânico, a gente só mandou do Dipteria. Ninguém mandou do Ferraz, ninguém mandou do outro. Eu fui, através da Manejo, que Carlos Vicente, mandamos, na época, várias amostras. Então, dali para cá, não teve mais. E hoje a gente vê, nós temos a Funtac, a Embrapa, graças a Deus, está aí, é um bom resultado, a gente tem esses programas maravilhosos, mas ainda tem muito a se fazer. Então, eu falo assim, se proibir o Cumaru ele entrar para a extinção, o que vai acontecer? Vai ser um desastre, porque a madeira que mais existe no Acre chama-se Cumaru-ferro. E aí vai aumentar o desmatamento. A nossa floresta, que hoje tem um valor, que não é um bom valor, porque floresta em pé tinha que valer muito, mas, infelizmente, o que vale é floresta com pasto. Então, se essa hiene a gente não conseguir provar através do Conabil, com os estudos que está sendo feito nas 8 empresas, Feijó, Manoel Urbano, Tarauacá,
Manoel Urbano entra o Amazonas. Feijão, Manoel Urbano, Tarauacá, Sena Madureira. Se a gente não conseguir fazer isso e tirar ela de extinção para vulnerável, vai ser uma grande perca para a nossa floresta. Então, tem que ter união, sim, dos nossos estudantes, das universidades, da Embrapa, dos órgãos de pesquisa, de ONGs, e trazer isso para muitas conversas, porque tem que debater, nós temos que valorizar o que a gente tem. Porque eu sempre falo, quando você fala que é proibido mexer, o ser humano acha um jeito de fazer ilegal. Então, cria-se regras, cria-se metodologia, e capacita realmente os órgãos de controle para fazer uma fiscalização adequada. Hoje a gente tem o Sinaflor+, a gente tem o DOF+, de rastreabilidade. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas que tem como monitorar. E aí eu fui convidada para falar também sobre o inventário do bambu, que nós fizemos esse inventário através da Simmanejo. E eu fiquei extremamente animada, porque eu falei, olha, eu vou trabalhar com bambu, porque com bambu eu não vou ter fiscalização. Bambu é uma madeira fantástica, de durabilidade fantástica, e o Acre é um dos estados que mais tem ocorrência de bambu nas florestas nativas. E aí nós fizemos isso em 5 ou 6 municípios, fizemos em 144 hectares, né, por amostragem, instalamos mais de 200 microparcelas. Só que aí vem aquilo, é super trabalhoso, é muito dificultoso para tirar ele da floresta, porque eles entrelaçam um no outro, então o pequeno ou o grande, quer que seja, que vai tirar, o impacto vai ser muito grande, se não for associado com manejo florestal sustentável, por causa das estradas, por conta de toda a infraestrutura, mas que, numa pequena escala, para os pequenos, é possível, porque nós temos aí o bambu presente na construção civil, no carvão aditivado, em tantos outros lugares, e já tem experiência fantástica acontecendo no Acre, de plantio, que tem uma resposta rápida, né, que também tira a sobrecarga da floresta, e é supervalorizado, tem uma resposta financeira muito boa, e num prazo de 6 a 7 anos. Então, o bambu é uma alternativa que vale a pena investir, o governo fez esse estudo, e a gente tem esse estudo, pena que não vai dar para falar, mas qualquer coisa eu disponibilizo, já está com o Marcos a apresentação, para falar do potencial, como pode ser usado, quais são os lugares de ocorrência, mais ocorrência nos municípios, né? E as espécies. E grande parte do que a gente utilizou para fazer esse inventário foi através do nosso zoneamento socioeconômico do ZE, né? E o objetivo desse estudo foi para que realmente a gente pudesse entender e ter esses dados, e, infelizmente, foi só em 144 hectares, mas que teve uma resposta muito fantástica, foi em 7 municípios. E também foi feito, a gente aproveitou muitas imagens de satélite, mas foi em campo, e foi feito as microparcelas, furamos vários deles, fizemos o método destrutivos, né, furamos as paredes para ver a espessura das paredes de bambu. E hoje, como eu falei da Agrocortes aqui, que é uma empresa que está localizada em Manoel Urbano e trabalha numa área de 200 mil hectares, 180 e poucos mil, porque tem uma parte que não entrou, que é muita água, então é 180 mil, né, professor Tiago? Por aí. E eles são certificados pelo FSC. Eles têm um trabalho fantástico na área de social, e eles têm um potencial incrível de bambu. Só que aí, toda vez que a gente fala de tirar o bambu em grande escala e fazer esse trabalho, as pessoas também não querem, porque ela diz assim, mas eu não quero, porque tem aqui, em volta da cidade. Em todo canto tem bambu. Então, tem essa ainda dificuldade da pessoa pensar como empresários grandes, e a Agrocortes está disposta a fazer parceria, e a área deles é um grande potencial de bambu e de madeira também. Tem 3 anos que eles não fazem intervenção na floresta, só fizeram inventário a 100%, e se o cumaru ficar
como extinção, eles vão fechar a indústria. São mais de 600 famílias que vão perder o seu trabalho, sem contar que eles tiram de 6 a 8 metros cúbicos por hectare, certificado pelo FSC. Eles têm um projeto de carbono. É uma empresa extremamente comprometida. A floresta deles, o IBAMA disse que é a floresta que hoje é a floresta que mais tem refúgio de animais. O IBAMA é que cuida dessa floresta, porque lá se retira o mogno. Então, lá eles soltam os animais. Então, tem vários estudos, biologia, de tudo. Eles abrem as portas para tudo quanto é estudo que seja para realmente manter a floresta em pé, sendo produtiva, mas, ao mesmo tempo, sendo cuidadas. Então, se acontecer da gente não conseguir reverter essa situação aqui no Acre, eles são uma das indústrias que vão fechar as portas. E eu sempre falo que as pessoas que querem fazer o correto e fazem o correto, e muitas vezes nem são conhecidas, aí vêm os ilegais que só querem destruir, só pensam no hoje, não pensam nas populações que são do Acre, as populações, os indígenas não pensam nos ribeirinhos, não pensam no pequeno produtor, não pensam em nada. Porque eu conheço muito bem a minha galera da área florestal, eles pensam no hoje, no agora. Então, assim, eventos como esse são fantásticos porque traz um alerta para os nossos jovens que estão estudando, para os professores que estão super envolvidos e também para a sociedade civil como um todo, conhecer um pouco da nossa realidade, porque tem pessoas que moram no Acre e não conhecem o setor florestal. Não visitam uma indústria, não sabem quais os produtos que a gente trabalha e qual a forma que a gente faz. Obrigado, Fátima. Você trouxe os dados importantes, né, do inventário que foi feito sobre o bambu. O professor Tiago tinha falado também a questão do uso múltiplo do bambu. Ele é muito importante. A gente tem um marco, né, um marco legal recente, eu digo recente porque a gente tem uma lei, né, de política nacional que foi instituída em 2011, né, sobre exatamente isso, de você trabalhar o manejo sustentado e o cultivo do bambu no Brasil. Né? E também, aqui no Acre, a gente teve uma portaria normativa, ela é mais recente, é de 2017, e essa portaria normativa ela cria um termo de referência, né, como trabalhar, né, esse manejo, né, do bambu. A gente tem feito um estudo, eu estava lendo um estudo sobre as espécies, né? Aqui tem em torno mais ou menos de 10 espécies de bambu, né? E geralmente o que eu estava observando na leitura desses artigos, que o guádua, o gênero guádua, é o que é predominante, né? Nesse levantamento que foi feito pela Fátima. E aí a gente pode ver exemplos, né, de sustentável, né, com o uso do bambu. Né? A gente tem um exemplo aqui no Acre, aqui bem pertinho do quiosque do Tucumã, uma estrutura de bambu. Né? A gente pôde ver o nosso próprio evento, o Chai Amazônia, né, decorações feitas com bambu, a entrada ali, né, com varas de bambu. Né? Então, tem N utilidades, né, e que isso pode agregar, né, mais um produto, né, da floresta, né, para o mercado, né, para o uso também sustentável das populações locais, né, e também aumentar um incremento, né, de recursos para essas populações, né, com a venda desses produtos. A gente tem ainda pouco, né, pesquisa, eu tenho observado que existe poucas pesquisas ainda com relação ao bambu, mas que já tem avançado muito, né? Essa norma, esse marco legal já é um avanço muito grande, né? Porque a inovação é isso, né? Se criar leis, possibilidades para que a gente possa utilizar de forma racional, né, os recursos florestais e que a gente possa ter sucesso com essa demanda, né, de produtos da floresta. Eu convido a professora Sabina Ribeiro para fazer o uso da palavra. Bom, aqui na instituição da Universidade Federal do Acre, eu atuo no curso de Engenharia Florestal e dou aula de manejo de florestas nativas.
E eu sempre falo para os meus estudantes da graduação que a ideia do manejo florestal, eu pessoalmente eu acho muito bonita, no sentido assim que meio que copia aquela dinâmica natural da floresta, mas de uma forma acelerada, né? E aí quando a gente pensa no que Fátima falou, que é que floresta sem valor não é floresta em pé, porque ela vai ser derrubada, a gente vê que o manejo ele é extremamente importante nesse sentido, porque ele vai ser uma forma de você estar agregando valor a essa floresta e, ao mesmo tempo, a gente vai estar utilizando um serviço ecossistêmico que ela provê, que, no caso, seria a madeira, né? Então, ok. Agora, a questão é que eu acho que, quando a gente fala de fazer manejo florestal aqui no Estado, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque o Estado do Acre, né, localizado no sudoeste da Amazônia, ele tem certas especificidades, ou seja, as nossas florestas aqui, do ponto de vista ecológico, elas não são iguais a florestas de outras partes da Amazônia. A Amazônia é extremamente heterogênea. Muitas das nossas florestas aqui são florestas abertas, com a presença de bambu, de palmeiras, né? Quando a gente pensa em floresta amazônica, eu acho que a maioria da população tem essa imagem, você imagina aquela floresta alta, densa, que é uma tipologia florestal que a gente tem, mas em um percentual pequeno, mais na região do Juruá. Quando a gente vai ver, tem um estudo ali de 2011, de um professor que foi daqui, o Kleber Salimon. Lá tem um mapa que ele vai mostrar a distribuição, por exemplo, de biomassa, aí puxando um pouco pelo meu lado, onde a gente vai ver que o grosso do estado ele é floresta com algum tipo de bambu e floresta com palmeira. E aí, quando a gente pensa em, falando de novo serviço ecossistêmico, falando em biomassa e carbono, que é um tema muito em alta, a gente vai ver que essas florestas não têm grande quantidade. Eu vou pensar assim que vai variar, sei lá, entre 150, 200 e alguma coisa, né, toneladas por hectare lá de biomassa. E aí você imagina que o carbono vai ser mais ou menos metade disso aí. Então, então a gente tem a situação, que são florestas menores, no geral, menos densas. E uma outra situação é que aqui, no sudoeste da Amazônia, a gente tem o segundo maior reservatório natural de bambu do mundo. É natural, então, assim, o bambu não é praga, não é uma coisa ruim, é natural. Porém, ele vai estar modelando muito fortemente a dinâmica florestal da floresta, né? Então, quer dizer que onde eu tenho bambu, florestas com bambu, naturalmente são florestas com menos biomassa. São florestas com menor densidade eu quero dizer número de indivíduos por hectare. Normalmente, também, a riqueza de espécies ela vai tender a ser menor. E a gente sabe que o bambu, e aí a gente tem aqui na universidade um professor que fez muitos estudos nessa área, que é o professor Marco Silveira, da Biologia, inclusive a tese de doutorado dele, se não me engano, foi relacionada ao bambu, recomendo a todos que leiam. E aí, lá, ele descreve muito bem que o bambu é uma espécie extremamente agressiva, o que não tem problema da característica dela, e, no momento que você tem qualquer distúrbio, seja natural ou antrópico, se tiver bambu naturalmente lá, ele vai vir com toda a força, né? E ele cresce numa velocidade que as árvores não dão conta de superar. O que significa que eu vou ter regeneração natural afetada nessas áreas. Por isso que, quando a gente fala de fazer manejo florestal em floresta com bambu, eu não estou dizendo que não deve fazer. Estou dizendo assim, faça com cuidado. Inclusive, a gente tem também outro estudo de um colega da Embrapa Acre, que também faz parte do nosso programa de pós-graduação em ciência florestal, que é o Dr. Marcos Vinícius. E foi há uns anos atrás, então, até a pergunta do artigo era assim, é sustentável fazer manejo florestal em florestas com bambu? E, no final de tudo, a resposta era sim, porém, com baixa intensidade de corte. Mas, enfim, normalmente a gente sabe que, pela legislação, você pode tirar até 30 metros cúbicos por hectare. Ninguém tira, né? Vai tirar lá 21, 22. Ó, quem não ouviu, a Fátima está falando que é mais ou menos 15, né?
A agrocórtex tira de 6 a 8, que Fátima está falando aqui. Então, assim, no estudo, voltando do Marcos Vinícius, e aí corroborando aqui com o que os colegas estão falando, eles falam no máximo 10 metros cúbicos por hectare. Sendo que a legislação permite 30, mas como aqui os colegas já falaram, até porque nossas florestas são menos densas, menores, etc., tu não tira 30 nunca, né? E aí, lá ele fala também que você tem que fazer tratamento silvicultural na fase pós-exploratória, ou seja, depois que terminou aquela etapa da exploração, significa que o manejador deveria ir lá e fazer um enriquecimento, sei lá, um refinamento, alguma coisa nesse sentido, e aí obrigatoriamente tem que colocar parcela permanente e fazer um monitoramento cuidadoso, né, dessa dinâmica florestal ao longo do tempo. A gente sabe que as empresas, inclusive a própria agrocórtex, que a Fátima mencionou, faz. Só que, infelizmente, não com o rigor que deveria ter. Eu digo isso porque eu já vi os dados, né? E aí, a outra questão que a gente tem que ter em mente também é que, normalmente, o pós-exploratório não costuma ser feito, porque você não tem uma obrigatoriedade legal. Pode fazer? Pode. Só que aí é aquela coisa, se a pessoa coloca no plano de manejo que vai fazer, vai ter que fazer. E aí o que a Fátima falou, o empresário, no geral, ele pensa no agora, né, de como ele conseguir melhor retorno nesse momento. Então, não é costume fazer o pós-exploratório. E aí, quando vem a ideia de fazer uma exploração do bambu para criar tipo uma cadeia produtiva, para estar auxiliando a bioeconomia, a ideia parece boa. Mas eu fico pensando assim, será que a gente tem estudo para isso? Será que a gente sabe o suficiente? Porque, lembra, o bambu ele é extremamente agressivo. Então, quer dizer que tu vai entrar lá, tu vai tirar bambu, mas aí o bambu, ele, por debaixo da terra, ele reproduz por rizoma. Então, vai mexer nesse rizoma ou não? Ah, não vou mexer, só vou cortar o que está em cima. Tá. Mas e aí, aquilo não vai brotar com força total depois? Não sei, pode ser que não sei. Não conheço estudo que fale sobre isso, né? Mas é uma questão da gente pensar, porque teve até um ex-aluno meu, também do Ciflor, que a gente trabalhou com padrões de mortalidade, era modos de morte. E aí a gente detectou que a gente esperava aqui para a região que muitas árvores iam estar mortas em pé, porque um outro fator que modela fortemente a dinâmica florestal aqui são as secas severas, né? Esqueci de falar que o Acre já foi epicentro de secas severas, por exemplo, 2005, 2010, o sudoeste da Amazônia foi epicentro. Então, a floresta ela tem uma pressão, vamos dizer assim, natural em termos de bambu, tem uma pressão meio que de causa antrópica causada pela seca severa, e aí a gente vai lá, entra, mexe, e aí? Então, eu acho que precisava ter mais estudo para a gente ter mais certeza. Porque, mesmo quando a gente fala do manejo tradicional, vamos dizer, o manejo que a gente tem na legislação, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Então, a gente tem muitos gargalos. Por exemplo, assim, você não tem uma variedade ampla de estudos falando de dinâmica florestal nas diferentes tipologias aqui do Estado. Porque isso demanda você ter milhares de parcelas permanentes acompanhadas, vamos dizer, por 20, 30 anos. E aí vem o drama, como é que você mantém parcelas se, como falaram aqui, o pesquisador não é valorizado, o professor não é valorizado, e se você faz pesquisa ainda te perseguem. Então, assim, é difícil. E aí? E com que dinheiro você vai fazer isso? Então, tem uma série de coisas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Falar um pouco, então, das populações tradicionais, povos originários, comunidades locais. Quando a gente vai falar de manejo de bambu, eu acho assim, tudo é muito legal. Só que quando a gente vai ver as experiências, por exemplo, de manejo florestal comunitário, o pouco que eu conheço aqui do Estado, eu estou no Estado já há 11 anos. Então, aqui, por exemplo, meus colegas e muitos de vocês sabem muito mais do que eu. Mas o que chegou até mim é que, quando o Estado está presente, funciona. Mas, quando o Estado sai, que a comunidade tem que caminhar com as próprias pernas, a coisa desanda. E aí, por exemplo, eu já li um pouco, trabalho muito na Reserva Extrativista Chico Mendes. Na época que tinha manejo comunitário lá,
A questão é que não é que o manejo é feito pela comunidade, né? Muitas vezes eles abrem para um terceiro, vamos dizer, uma empresa fazer, e que, claro, que idealmente a empresa deveria capacitar as pessoas, incorporar os comunitários no manejo, enfim, nas atividades, só que isso muitas vezes não acontece, então acaba assim, que fica aquele manejo que o empresário entra, extrai e faz um contrato lá com a pessoa de vender. E eu me lembro que, há uns anos atrás, o que os comunitários me falaram é que pagavam R$60 o metro cúbico, independente da espécie. Então, assim, e aí, pensando nesse cenário todo que a gente tem mundial, de mudanças e eventos extremos, etc., eu fico até me questionando até quando a gente vai poder manejar a floresta, né? Porque a floresta está sofrendo uma pressão tão grande, e a gente tem pouquíssimos estudos no Brasil que falam desse impacto de longo prazo, a maioria lá na Flona do Tapajós, tem nas F2 em Manaus, né, são estudos mais antigos. Mas será que não era o caso da gente pensar em pagamento por serviço ambiental? Né? Da gente pensar como criar cadeias fortes de produtos florestais não madeireiros. A gente tem um exemplo aqui no estado que está ocorrendo agora da Veja, né? Castanha, etc. Então, como fortalecer esse tipo de coisa? Porque a gente tem uma teoria que fala do ponto de não retorno, né? E, segundo essa teoria, fala que se a gente desmatar a Amazônia de 25% para mais, a gente chega nesse ponto de não retorno, que se caminharia para uma savanização da Amazônia. Então, assim, a gente já está em 20 alguma coisa, né, de desmatamento. Então, será que a gente vai poder continuar fazendo intervenção? Eu acho que tem que pensar um pouco nisso também. Sabina, boas intervenções na sua fala. Eu também me questiono sobre isso, porque o meu trabalho ele é um trabalho exatamente isso, de licenciamento ambiental, de monitoramento, né, da atividade de plano de manejo florestal no Estado. E a gente tem observado, o Mark Brito está aqui, ele teve muita experiência lá na Floresta Estadual do Antimari, né? Ele mandava: Marcos, me socorre lá, tu é o cara, tu tem que ajudar lá, porque o negócio está ficando meio obscuro. Então, assim, a própria também falta de educação e de estrutura dos povos que ali habitam, né, na floresta estadual, né? Também eles têm um conhecimento, né, na prática, né, mas realmente até eles mesmos às vezes não sabem o que é o manejo florestal, né? E muitas das vezes eu estava vendo, Sabina, de manhã eu participei aqui do painel, o Pianco está ali, e eu achei muito interessante que ele falou a questão exatamente dos produtos que não têm um rastreamento, né? Esses produtos que muitas das vezes as empresas vêm, como a Fátima colocou no caso da madeira, né? O Pianco questionou a questão da empresa, né, que vem, extrai as essências da floresta para fabricação de cosmético, de perfumarias, né? Mas não se tem o acompanhamento disso, né? Da onde está sendo extraído? Essas matrizes, né, dessas espécies que a empresa vem com o olhar na Amazônia, extrai, leva para fora e muitas das vezes vem com o produto o dobro do preço, né? Então, assim, como é que isso funciona? Então, aí eu fico me perguntando também, porque a importância da atividade, ela também tem um pouco de preocupação, né? Por estarmos licenciando, tem toda uma documentação, né? E sai uma autorização para a exploração madeireira, né, e depois a entrada da comunidade para extrair os produtos da floresta não madeireiro. E aí, como é que fica, né, o monitoramento disso? Né? Então, assim, os órgãos de controle hoje têm muita deficiência, né? Seja de pessoas, né, seja de estrutura, né? A gente viu aqui a Fátima dizendo a valorização profissional, a valorização da ciência, né, para o desenvolvimento, né, das instituições de ensino, né? A gente vê isso, né? Uma deficiência que nós temos aqui por exemplo, uma estrutura de um laboratório para identificar as espécies, né, as espécies que estão na floresta que precisam ser identificadas. Hoje eu tenho visto também, Tiago, que no manejo florestal poucas espécies são exploradas,
né? Se tem um inventário com 33 espécies, 32 espécies, mas apenas 10 serão exploradas. Isso para a floresta é ótimo, mas a gente não poderia estar com uma autorização que saiu para 32 espécies, 30 espécies, está aproveitando essas espécies que foram autorizadas para o aproveitamento dessas espécies, para fortalecer o mercado local? Não é? Então, assim, a gente também precisa ter um olhar para o mercado local. Então, mas, infelizmente, a demanda maior é o mercado externo, né? E com produtos certificados. Então, isso aí é bom, porque a certificação traz uma segurança do produto que está sendo comercializado. Ou seja, toda a cadeia produtiva, ela é rastreada, né? Então, ela tem uma certificação. Então, você sabe de onde aquela madeira está saindo, né? E o destino final. Então, isso é muito importante, né, para a sociedade, né, de ter esses produtos certificados. Eu gostaria de fazer a pergunta para você, perdão, Sabina. Você mencionou justamente o tema do tipping point, que a gente já está chegando, né, com 25%, nós já estamos 21%, 22% de desmatamento da Amazônia. Os números mostram que não está parando, né, está desacelerando um pouquinho, mas a realidade é que continua. Os incentivos legislativos estaduais, federais, continuam sendo para o produtor, para o avanço da fronteira agropecuária, não vemos mudança. Você mencionou o PCA, o Pago por Serviço Ambiental. Por que não está funcionando? E aí eu gostaria de tirar uma ideia aqui, porque eu acho que a gente tem que começar a falar do único valor, do único sistema, do único serviço ecossistêmico que realmente, por exemplo, o setor agropecuário entende que é a água, né? Lamentavelmente, a biodiversidade interessa a poucos. A gente tem que falar o idioma principal, que é a água. Sem água não tem vida, sem água não tem setor florestal, não tem setor agropecuário, não tem nada. E a gente sabe, é estudado, que sem a Amazônia a gente não vai ter a potência agropecuária que hoje a gente vê, que é o Brasil. Isso é uma questão de uma geração, acabou. Então, quem mais extrai água não deveria pagar pela manutenção da água. A manutenção da água é a floresta, né? Então, quem mais utiliza a água? O setor agropecuário. 70% da água natural, da água é utilizada pelo setor agropecuário. Então, tudo isso para chegar na pergunta: por que não se está discutindo num pago por serviço ecossistêmico, água em particular, e para o setor que mais utiliza a água? Não deveria ser do seu melhor interesse a sua própria sobrevivência? E a sua própria sobrevivência está atrelada à floresta. Obrigada. Então, obrigada pela pergunta e ótimas reflexões que a senhora colocou. Eu acho que é o que a senhora mesmo mencionou, são muitos interesses e acho que também tem muito desconhecimento das pessoas, né? Aqui a gente não mencionou dos rios voadores, por exemplo, mas a gente sabe que pelos rios voadores, eu sempre brinco que o Acre, né, onde ele vai fazer a curva, o vento faz a curva, e aí essa umidade toda vai lá para sul, sudeste do Brasil, onde tem a maior parte das atividades agropecuárias. E a impressão que eu tenho é que as pessoas não se dão conta, sabe? Parece assim que... Eu acho que aquela coisa que a Fátima falou, só se pensa no hoje, só se pensa no agora, só se planeja no curto prazo. E aí, nesse sentido, me assusta muito, quando eu vou fazer esses trabalhos de campo, que eu tenho escutado, por exemplo, de moradores da Resex Chico Mendes, que está faltando água. E aí, pesquisando mais, você vê que a Amazônia entrou no programa de cisternas do governo, que era um programa exclusivo do Nordeste. É uma coisa que não sai na mídia, mas quando você vai procurar na internet, está lá, a Amazônia junto. Então, eu acho incrível agora estar escrevendo projeto para fazer adaptação à mudança do clima, voltando para a água, para construir cisterna, poço aqui na Amazônia. Não tem sentido nenhum. Agora, por que as pessoas não discutem isso? É porque o governo não tem interesse. Da mesma forma, por que ainda existe carro a gasolina? Por que vende? Por que não é obrigatório só usar carro elétrico? É muito interesse em jogo.
Eu acho que é desconhecimento da população leiga, no geral, que as pessoas não percebem, e muita gente vive assim um negacionismo climático, né, no sentido assim, que eu acho que hoje o problema não é mais científico, no sentido do que vai acontecer, o que vai ser. O problema é mudança de comportamento. A gente tem que o problema da mudança climática é social. Então, a gente tem que trabalhar desde a sociedade, porque se a sociedade demandar, os políticos vão ter que mudar e tomar atitude. E acho que é fantástico o pagamento por serviço de produção de água. A gente tem algumas experiências, eu sou de Brasília, então lá eu até participava de um programa que é da Agência Nacional de Águas, mas são alternativas muito escassas. A gente precisava de que isso fosse tão amplo quanto é o carbono. Mas você vê, mesmo no caso do carbono, não chega na comunidade. Então, a gente tem problema até no que já existe hoje. Estou estudando do curso de Ciências Biológicas da UFAC, e a minha pergunta é para o senhor... Tiago. Tiago. A pergunta é: como garantir que o manejo madeireiro não leve à degradação progressiva da floresta ao longo dos anos? Hoje o manejo florestal madeireiro ele é conduzido a partir de critérios técnicos estabelecidos, a partir de estudos que foram conduzidos, né, principalmente nas florestas do Pará. Quais são os critérios técnicos? Né? Diâmetro mínimo de corte de 50 centímetros. Né? Dependendo do ciclo de corte, você tem uma intensidade máxima de exploração. Né? Se for 35 anos, você pode explorar no máximo até 30 metros cúbicos por hectare. Né? Então, esse ciclo de corte ele varia de 25 a 35 anos. Tem a intensidade de corte. Né? Tem as espécies consideradas raras dentro da UPA, da Unidade de Produção Anual. Eu não posso planejá-las para corte. Tem as áreas de proteção permanente, que eu não posso planejar nada para corte. Então, são critérios rigorosos que seguem, né, em base a estudos. É claro que são estudos que precisam ser, digamos assim, atualizados, porque cada tipo de floresta é diferente, né? Como foi bem comentado, a gente está numa floresta aqui, floresta ombrófila aberta, né? E aí tem muito bambu, tem muita palmeira, apesar do que Rondônia é uma floresta ombrófila aberta também, né? Aquela parte ali de Porto Velho é a floresta ombrófila aberta, só que a estrutura de lá é muito diferente daqui. E você vai para uma floresta ombrófila densa, lá no Pará, onde a produtividade é altíssima comparado com a nossa, e que esses critérios foram desenvolvidos para lá, né? A gente precisa atualizar isso. A gente só vai conseguir com dados e com o apoio da pesquisa. E aí a professora Sabina ela levantou um ponto muito importante. A gente tem no manejo florestal a fase pré-exploratória, que é todo o planejamento, né? O levantamento dos dados, a exploratória, que são as operações florestais de corte, a construção de infraestrutura, e depois disso tem a pós-exploratória. E realmente essa pós-exploratória ela carece mais, né, de o órgão ambiental cobrar, né? Ou seja, precisa avaliar danos. Nesse estudo que a gente fez com as concessões, a gente teve carência de informações de danos. Qual é a taxa de danos, né, fatais, ou seja, a árvore caiu, derrubou outra e tchau, porque tem vários tipos de danos, né? Qual é a taxa de danos fatal? Porque a gente precisa dessa taxa de danos para calcular quanto que a floresta vai recuperar depois de um ciclo. O que mais? A gente precisa de dados de mortalidade. Quanto que morre por ano? Ao ano, qual é a taxa de mortalidade? Em média, a gente tem 1,5%. Ao ano, 1,5% a floresta vai morrendo, né? Só que tem a regeneração para recompor isso. Por isso que durante um ciclo de corte, a gente tem um retorno da estrutura populacional de árvores. Ela vai crescer. Quanto que a floresta cresce? As árvores incrementam. Tudo isso é obtido na fase do pós-exploratório, nas parcelas permanentes instaladas nas UPAs durante o inventário florestal 100%, na pré. Só que elas estão sendo medidas, né? A gente tem informações no Acre porque a Embrapa tem os dados lá no Otimari, nas parcelas, né? No empresarial, lá na Agrocórtex tem a continuidade da medição das parcelas, mas e nos demais? Então, a gente precisa de dados. Então, resumindo, né, se você convida todos a pegar
Abre uma imagem de satélite, escolhe uma floresta nacional sob concessão qualquer, né? Por exemplo, aqui na Jamari, Rondônia, 80 quilômetros de Porto Velho, Itapuã do Oeste. Você pega a imagem e olha, ali está acontecendo manejo, o concessionário está cuidando da floresta. É um contrato com o Serviço Florestal Brasileiro, o ICMBio está lá em cima, né? Ao redor não tem mais nada, já foi convertido. Uso alternativo do solo, se foi licenciado ou não, não tem mais nada, né? Então, o manejo florestal mantém a floresta em pé. Por isso que eu defendo o manejo florestal. Ele muda o clima? Muda, com certeza muda, né? Por quê? Porque se não tivesse manejo ali, não ia ter mais floresta, não ia ter, e vai impactar um monte de coisa, produção de água, rios voadores e aí por diante, né? A gente tem experiência de algumas áreas que estão completando um ciclo de corte. No Acre, aqui, se eu não me engano, sendo a Madureira, né? No Macauã, né? Fazenda Macauã, do senhor Joaquim Medeiros. Está lá a floresta, né? A gente, inclusive, está com o intuito lá de entrar e fazer um inventário novamente para ver como que essa floresta se comportou depois que foi explorada há mais de 20 anos, né? 30 anos. O desafio é o quê? É aquilo que eu falei, dados. A gente precisaria dos dados do estoque antes, naquela época, que antes era licenciado pelo IBAMA, né? Não tinha, era no papel, sabe? Mas vamos ver se a gente consegue. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente seria isso. Eu sou Yuli, sou estudante do Cifló, mas também sou docente da universidade, sou engenheira florestal aqui pela universidade. Eu quero trazer um ponto, tanto ao professor Tiago quanto à professora Sabina e demais que estão na mesa, sobre as questões das irregularidades, tanto ambientais quanto fundiárias, né, que a gente sabe que é um obstáculo muito grande para avançar em toda essa pauta ambiental que a gente vem discutindo aqui, tanto da bioeconomia, de produtos e serviços florestais, comercialização, e inclusive do manejo, né? Se a gente não tiver as regularidades, tanto ambientais quanto fundiárias, a gente não consegue avançar na burocracia, em todo esse processo, e a gente sabe que a Amazônia tem esse grande gargalo, e aqui no Acre não é diferente. Na verdade, eu acho que até se torna em um estado que tem muito dessas irregularidades, e a gente tem essa dificuldade de avançar com os processos legais, né, que a gente sabe que já tem comprovações, estudos e dados. E aí, a minha fala aqui é nesse sentido, de como que a gente também consegue avançar com as técnicas comprovadas, né, com as experiências de manejo, de bioeconomia, de exploração florestal que já existe, tanto dos madeireiros quanto dos não madeireiros, sendo que os nossos pequenos produtores eles têm essa, né, irregularidade tão profunda, e, às vezes, muitas vezes, a ambiental e a fundiária, né, não tem documento da terra, às vezes está descaracterizado ali, precisa recuperar, enfim. Então, eu queria que fosse comentado um pouco sobre isso também, que é um gargalo que a gente tem. Eu queria, antes de tentar responder um pouco da tua pergunta, falar sobre a questão que foi abordado na questão da pós-exploratória de fazer. Acontece que o Estado, os órgãos de comando e controle, não tem gente para isso, e nem interesse, como bem foi colocado aqui pela professora. E também a outra questão que eu vejo, as microparcelas não são instaladas nos demais manejos das outras indústrias, porque a maioria dos manejos florestais são feitos em áreas de reserva legais de fazendas. Então, são áreas de 1.000 hectares, 500 hectares, 800 hectares, que não instala-se microparcela. A Agrocortex, como outras empresas aqui que têm áreas maiores, elas têm como fazer e medir. E essas outras não vão fazer, porque, como eu falei, o empresário ele pensa no hoje, no agora, né? E não tem um apoio para dizer assim, vou chamar a universidade, porque a universidade também não tem profissionais na quantidade que precisaria ter. E os nossos pequenos produtores, a maioria são assentados pelo INCRA. Então, a maioria já venderam as suas madeiras, derrubaram, e aí tem os cartões de assentamento. Eu mesmo trabalhei muitos anos, na década de 80, eu só trabalhei com um pequeno, e todos eram em áreas do INCRA.
E foi tirada a madeira, porque se não tirasse a madeira naquela época, tinha que desmatar 50%, se não desmatasse, eles perdiam as áreas. Então, eu entrava na área deles e tentava tirar só as madeiras, 3, 4 espécies, que eram o mogno, o cedro e a cerejeira, o resto queimava tudo. E hoje nós estamos vendo o INCRA com grande passivo, porque essas áreas já não tem nem mais reserva legal. E o INCRA não protegeu, e agora está tendo um grande problema. E sem contar que, agora, nesses últimos 5, 6 anos, houve uma invasão nas florestas, principalmente pequenos produtores, comprando, vendendo as suas áreas, vindo gente de fora. Eu nunca vi igual, principalmente na Floresta Estadual do Antimari, ali para o lado de Feijó, Tarauacá, foi os lugares que mais desmatou, em áreas de pequenos, que venderam as suas posses, ou receberam incentivo do grande e desmataram. Então, o que falta? É comando e controle para fazer as fiscalizações. E a maioria que tem as suas posses não regularizaram, por quê? Vai para o cartório, para você averbar ou fazer qualquer coisa, é muito caro, o pequeno não tem dinheiro para isso. Então, uma área de 70 hectares, para você fazer uma averbação, de começar, que eles estão exigindo agora o georreferenciamento, é de 20 a 30 mil reais. Como que um pequeno vai bancar isso? Então, temos aí o INCRA, que é um grande desafio, que está fazendo agora um dever de casa um pouco. Tem que ter a presença do Estado, como bem foi colocado, os manejos comunitários não avançaram, porque se o Estado não estiver presente, não tem como, porque para você tirar uma árvore da floresta, um trator, um skidder, para você fazer todo, hoje nós estamos fazendo manejo, é de R$ 155 a R$ 160 por metro cúbico para o cara cortar, esplanar e colocar num pátio. Então, quando que o pequeno vai conseguir fazer isso? Não vai. Então, tem toda essa questão. E eu falo, como o professor Tiago falou, na Floresta do Macauã, nós exploramos lá. A Maiara está com 36 anos, minha filha tinha 2 aninhos de idade, quando nós exploramos lá. Só tiramos o mogno, o cedro e a cerejeira, na época. E o inventário, professor Tiago, era por amostragem, porque, na época, não era cobrado a 100%. E vale a pena qualquer um fazer a visita ou puxar as imagens. Em volta da Floresta do Seu Joaquim, não tem um palmo de floresta. Então, os que moram lá em volta dos assentamentos, das pequenas colônias, comem caça que sai da floresta de manejo do Seu Joaquim Medeiros. Ele, na época, quando ele averbou a terra dele a 100%, chamaram ele de louco. E ele averbou e acreditou no manejo florestal. Então, assim, é o que eu falei, sem manejo florestal não tem floresta. E sem floresta não tem água. Porto Acre é um exemplo. Porto Acre, agosto e setembro, ali no Tocantins, onde foi feito o maior assentamento do INCRA, você morre de sede, não tem água. Então, tem várias questões que elas não são abordadas porque não se tem o interesse. Porque aí tem que ir atrás de recurso. As pessoas têm que questionar, e quando você questiona demais, você é perseguido. Então, tem toda uma questão. Então, se não houver realmente como se diz, uma conscientização dos nossos filhos, das pessoas que são as mais jovens, que estão aí, e questionar, porque na minha vida houve mudança, porque minha filha me questionou, meus filhos questionaram. E você começa a pensar, que mundo eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos? Então, tudo também é uma questão de amor à humanidade, amor aos que vêm depois e os que estão ficando, porque é muito difícil, o ser humano é muito imediatista.